Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E o tema que vamos refletir hoje é em busca da harmonia entre as emoções e o corpo físico. E a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias dicas, reflexões, pesquisas e ideias, pode ser que algo faça sentido para você e você possa aplicar na prática, no seu dia a dia. E assim você vai superando o seu sofrimento emocional, ou vai aliviando o seu sofrimento emocional. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E a cada dia eu apresento um tema diferente. E espero te ver em todas essas lives. Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos. Então hoje vamos falar sobre a harmonia entre as nossas emoções e o nosso corpo físico. Nós sabemos que todos nós somos criações de Deus e do universo. Então, a pedra, ela existe. A água também existe. A planta também existe. O animal também existe. E o ser humano também existe. Por que eu estou insistindo tanto na palavra existir? É porque há uma diferença entre existir e viver. Se nós existimos e esgotamos as nossas forças, provocando até a perda da saúde, isso vai dificultar o cumprimento da nossa missão aqui no planeta. Se nós esgotamos as nossas forças tramando o mal, isso vai nos levar a dores futuras. Demonstra que a nossa visão ela está limitada no curto prazo, no agora, onde queremos resultados rápidos. Porém, alguns desses resultados rápidos, como esses que eu comentei, nem sempre trazem boas consequências. Agora, se nós enfraquecemos o nosso cérebro, por exemplo, nós ficamos escrevendo sem proveito, expressando crueldade e negatividade. A lei de causa e efeito nos ensina que haverá sofrimentos resultantes dessas ações, porque nós estamos usando o nosso cérebro e utilizando o nosso cérebro sem proveito. Então a gente vai ter uma consequência do que nós estamos plantando hoje. Por exemplo, se nós desperdiçamos o nosso tempo falando coisas sem fundamento, usando frases vazias de contexto ou de conteúdo, nós estamos adquirindo débitos na contabilidade divina, ao invés de créditos, né? Se pedimos coisas ou pedimos autorização para realizarmos algo e usamos essas coisas ou essa autorização em atividades sem sentido, ou fazendo uso dessa oportunidade para prejudicar pessoas, nós estamos criando lágrimas futuras em nós mesmos. Então todas essas coisas que levam à inutilidade, elas existem. Da mesma forma que nós também existimos. Porque se não realizarmos na nossa missão, apenas existiremos, deixando passar os dias sem realização no bem. Porém, para nós vivermos, precisamos realizar a obra que nos compete. Então a vigilância se faz importante na nossa vida e também no nosso exercício diário. Com a facilidade da TV, a facilidade da internet, encontramos muitas coisas boas, mas também encontramos muitas coisas que perturbam a nossa mente, tendo efeito também no nosso corpo físico. Por isso que nós estamos falando sobre a harmonia entre as emoções e o nosso corpo físico. Quando a nossa mente é perturbada com algumas emoções, o nosso corpo físico também é perturbado. Então, como seria se nós nos alimentássemos de comidas estragadas? O nosso organismo não está preparado para isso, né? E o resultado normalmente não é bom. Uma vez eu fui convidado para almoçar em um restaurante e dentre as várias opções de pratos que tinha à disposição lá no buffet, uma delas era ostras. Dentre as várias ostras que eu comi, uma delas estava estragada.
Eu podia até sentir no paladar, mas eu não tinha onde descartar aquela ostra. Então eu engoli. Bom, como eu fui convidado por um representante comercial de uma empresa, eu não precisei pagar a conta, que ela foi paga pela empresa. Só que teve um preço isso também, né? O meu organismo, mais especificamente o meu aparelho digestivo, passou uma semana inteira se recuperando do estrago. Eu parecia mais uma planta plantado lá no vaso. Então passei uma semana inteira me recuperando desse desarranjo intestinal que eu tive devido à comida estragada, devido àquela ostra estragada. Então também ocorre o mesmo com a nossa mente, quando nós nutrimos de ideais de ordem inferior, aquelas que usam desrespeito para com as outras pessoas, usam da desordem, usam da indisciplina, vamos acumulando carga negativa na nossa mente. Isso pode causar em nós desequilíbrios psíquicos que refletem nas nossas ações, e assim nós vamos compartilhando essa negatividade com outras pessoas. Então, o que acontece, por exemplo, quando nós escutamos uma notícia ruim? Nós guardamos aquela notícia conosco e fazemos uma oração? Se nós fazemos isso, nesse caso nós estamos transformando a negatividade em positividade para nós. Agora, se nós escutamos uma notícia ruim e comentamos com outras pessoas essa notícia ruim e ela não tem nenhum fim útil, nós estamos ajudando a compartilhar a negatividade. E o nosso corpo físico também sente os reflexos da carga negativa da nossa mente. Então, vamos seguindo em frente. Então, o cachorro do vizinho quer participar da live também. Então vamos continuar, espero que não atrapalhe o áudio aqui. Então procuremos observar como esses modelos de nível espiritual mais baixo chegam até nós. E principalmente reflitamos como eles se manifestam em nós e se eles estão sendo úteis para nós. E também é importante nós verificarmos o que nós realmente desejamos para nós. Então, muitas vezes, essas situações que nos levam a uma decadência espiritual nos prendem a atenção por serem notícias normalmente sensacionalistas. Na grande parte das vezes, elas são sensacionalistas. Então, por isso, elas prendem a nossa atenção. Quanto mais tempo nós ficamos prestando atenção naquela notícia sensacionalista com conteúdo negativo, mais nós vamos contaminando a nossa mente. Assim como aquela comida estragada que eu comi, que estraga, desarranja todo o corpo físico, né? Então, aquela informação negativa que nós assimilamos também, ela vai contaminando a nossa mente, desarmonizando a nossa mente, desarmonizando as nossas emoções e desarmonizando também o nosso corpo físico. Então, uma forma de nós diminuirmos que esses modelos cheguem até nós é nós evitarmos os locais onde esses modelos se manifestam, ou seja, onde eles ocorrem com mais frequência. Então, por exemplo, não ficar assistindo determinados canais durante muito tempo, mudar de canal de vez em quando. Ou se nós estivermos no YouTube ou vendo alguma notícia no Facebook, no Instagram, se a notícia não é boa, procuremos buscar outras fontes que sejam construtivas, que sejam educativas para nós, que edifiquem alguma coisa em nós. E quando essas coisas chegarem até nós, busquemos colher algum aprendizado daquilo, para que nos seja útil aquela informação que nós estamos vendo. Então, se nós precisamos evitar algum tipo de alimento que nós gostamos, mas que não nos faz bem, uma ideia é evitar os locais onde esses alimentos estão expostos. Porque pode ser que não tenhamos controle suficiente das nossas emoções quando são disparados alguns gatilhos mentais específicos que nos induzem a seguir o caminho que nós não queremos, exatamente por dar um certo prazer momentâneo.
até comentei algumas vezes, né, que eu já almocei em restaurantes por quilo, e quando eu me vigiava, antes de começar a colocar os alimentos no meu prato, eu mentalizava o que eu precisava escolher. Então eu mentalizava assim: preciso escolher uma salada, preciso escolher legumes, escolher carboidrato, escolher proteína. Então quando eu começava a passar pelo buffet, eu percorria aquele balcão onde os alimentos estavam expostos e colocava o que estava pré-programado por mim. E eu passava rápido pelas outras coisas que eu não havia considerado na minha lista. O problema era quando eu passava devagar, sem ter me vigiado antes. Ou quando tinha fila na minha frente e precisava ir parando de tempos em tempos na frente dos vários pratos. E aí era um problema, o meu prato ficava cheio de coisas que eu não tinha programado de colocar. Então, se eu não desviasse a minha atenção para outras coisas, eu corria o risco de pegar alguma comida que eu não deveria. Um pouco disso, um pouco daquilo outro, e assim o meu prato ia enchendo. Com o tempo, eu fui mudando meu hábito alimentar até que eu consegui controlar o meu emocional e pegar apenas o que eu tinha previsto. Então, de vez em quando, me permitia comer um pouco mais, mas isso passou a ser exceção e não a regra. Então, por isso, é perigoso até nós irmos no supermercado fazer compras com fome. Podemos pegar coisas que nós gostamos, além da conta e além do que estava na nossa lista de compras, né? Então, com essa vigilância nas coisas que nós devemos evitar, em termos de energias ruins, teremos o auxílio das energias boas que nos fortalecerão. E essas energias boas nos ajudarão a começar a eliminar da nossa mente os desvios da nossa inteligência e os desvios do nosso caminho. Vamos buscando cada vez mais o caminho correto. Isso leva tempo, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, não. Leva alguns anos, algumas décadas, talvez algumas reencarnações. Mas é necessário o nosso esforço nessa mudança, né? O importante é nós começarmos a fazer essa mudança. Darlene Gonzaga disse: boa noite, cheguei do serviço correndo para te assistir. Poxa, muito obrigado, Darlene. Obrigado pela consideração também. Muito obrigado. Então sejam todas bem-vindas. A Roseli escreveu aqui: quando fico com vontade de comer algo que não é tão bom para a saúde, eu falo para o meu cérebro: você já comeu isso e já sabe o sabor, então não precisa mais. Deu certo. Oh, boa dica, Roseli. Então, se o cérebro e o emocional são bastante obedientes, essa técnica funciona. É que existem algumas situações, né? Você disse assim que quando você avisa para o cérebro que você já comeu e sabe como que é o sabor, então não precisa mais. É que há situações em que nós experimentamos uma coisa, nós gostamos, e mesmo que não seja bom, nós queremos repetir. E quanto mais vezes nós repetimos, fica mais difícil tirar aquilo da nossa frente. Então, por isso é importante nós vigiarmos as nossas emoções e controlar o que nós sentimos através do nosso raciocínio, né? Fazer o nosso cérebro funcionar na parte do neocórtex. E assim nós vamos controlando os sentimentos e aí controlando também as emoções. Mas bacana essa dica, Roseli. Avisar para o cérebro que o cérebro já sabe como que é e não precisa mais. Muito bacana a dica, muito obrigado. Então nós vimos que em torno de nós existem energias boas e também existem energias ruins. Então, de acordo com o nosso pensamento. Então, se nós estamos pensando coisa ruim, nós estamos envolvidos e cercados por energias ruins. Quando nós estamos pensando coisas boas, nós estamos envolvidos com coisas boas e também à nossa volta estamos cercados por coisas boas. Então, a importância de nós buscarmos a purificação dessas energias através das nossas ações no bem. Conforme nós vamos nos elevando moralmente, essas energias vão se tornando mais leves, vão se tornando mais sutis. Mas se nós estivermos em uma posição de ignorância, de desconhecimento, essas energias ruins vão estar à nossa volta e vão se assemelhar àqueles dias de chuva.
Então, como é que são aqueles dias que nós vemos que vai chover? Então o céu começa a ficar carregado, com nuvens escuras, nós começamos a ouvir os trovões, nós vemos os relâmpagos e o ambiente fica escuro. Então, da mesma forma, se nós ficarmos numa posição de ignorância, de desconhecimento, nós vamos ter energias à nossa volta parecido com esses dias de chuva. Vamos ter como um céu na nossa mente, ficando com a atmosfera em dia de chuva, com nuvens escuras, com relâmpagos, com trovões, com o nosso pensamento obscurecido. E quando nós carregamos ódio, nós provocamos chuvas de discórdia, inveja, orgulho e egoísmo. Miriam Borges de Abreu escreveu: isso de se adaptar ao ambiente eu consigo fazer. Oh, bacana, Miriam, parabéns. Muito bom a questão de saber adaptar o ambiente. Muito bom, parabéns pela atitude. Então, quando nós estamos tristes e sabemos que se nós ficarmos muito tempo na tristeza, sem procurar entender essa tristeza, nós começamos a sofrer. Então, quando nós já conhecemos os resultados dos pensamentos negativos, por que nós persistimos nesses pensamentos negativos, se nós já sabemos os resultados? Normalmente nós persistimos em um erro porque não refletimos o suficiente ou nem refletimos sobre aquilo. Para isso, é necessário nós utilizarmos o nosso raciocínio, utilizarmos da nossa inteligência, utilizarmos da nossa consciência, que se manifesta através do nosso neocórtex, que é a parte mais superior do nosso cérebro, que é a parte mais externa do nosso cérebro. E quando estamos com o nosso sistema emocional muito agitado, o nosso neocórtex tem dificuldade de entrar em cena. Somente depois de abaixar a poeira do nosso sistema emocional, o nosso neocórtex consegue agir e refletir sobre aquilo que fizemos. Então, quando vamos entendendo esse mecanismo, que já foi evidenciado até pela neurociência, temos a oportunidade de desenvolver um melhor controle desses sentimentos, pois começamos a identificar os gatilhos mentais que disparam tais ações em nós. Então, à medida em que nós conseguimos identificar esses gatilhos mentais, vamos percebendo as situações e conseguimos frear os nossos sentimentos em tempo de evitarmos persistirmos daquele erro. Porém, também requer exercício e vigilância constantes. A nossa consciência está carregada também pelos nossos pensamentos. Então, aquelas energias inferiores, elas pesam e nos incomodam, tornando-se até fardos na nossa vida. Quando ainda estamos nessa fase de ignorância, do desconhecimento, nós acumulamos no nosso coração o que nós pensamos, criando distúrbios que nos trazem sofrimentos. Então nós vimos que essas energias inferiores se originam dos nossos próprios pensamentos inferiores, e que atraem essas energias inferiores. Então, através das nossas experiências, nós sabemos que nós consumimos o que nós pensamos. O que nós pensamos alimentam as nossas ideias, e essas ideias se transformam em sentimentos. Então, esse conjunto de coisas que envolvem pensamentos, ideias, sentimentos, fazem parte da bagagem que nós carregamos. E se nós queremos aliviar esse peso, estamos buscando a nossa melhoria interior, procuremos nos conhecer melhor, estudando o nosso comportamento através das nossas reações. Ou seja, nas várias situações, verificar como é que nós estamos nos reagindo diante dessas situações. Pois a paz, a felicidade e a harmonia nascem por dentro. É um processo que ocorre de dentro para fora. E quando nós percebemos isso, mesmo que estejamos em um ambiente tumultuado, a nossa serenidade interior vai ter um entendimento diferenciado da situação, trazendo a sensação de paz e harmonia, mesmo que nós estejamos em um ambiente tumultuado, porque
porque nós estamos de bem conosco mesmos. O nosso interior está sereno, está harmônico. Então, conforme nós vamos tendo consciência dos valores da nossa mente, vemos que eles podem atuar na construção, mas também podem atuar na destruição. E assim nós podemos fazer escolhas melhores, buscando a educação das nossas ideias, usando como base os ensinamentos dos grandes mestres. E melhorando os nossos pensamentos, teremos ideias melhores e teremos sentimentos melhores. E assim, essa bagagem se torna mais leve de ser carregada. E também vamos melhorando na harmonização da nossa mente e, consequentemente, melhoramos a harmonia do nosso corpo físico. Darlene escreveu sofrimentos e problemas emocionais. É verdade, todos nós temos algum momento em que passamos por isso, né? Sofrimentos e problemas emocionais. Então, quanto mais nós nos conhecemos, mais conseguimos lidar com essa situação, e quanto mais nós crescemos, conseguimos até superar essas situações. E quando nós superamos, aquela experiência que nós tivemos e conseguimos superar, passam a ser um aprendizado para nós. E esse aprendizado nós podemos utilizar para ajudar outras pessoas. Miriam Borges de Abreu escreveu: tive síndrome do pânico por 12 anos. Por sem querer eu pegar problemas da família como se fossem meus. Então realmente é fato que nosso redor pode nos afetar. Meu escape hoje em dia é observar se o problema realmente é meu, mesmo sendo, consigo achar uma saída com paciência e persistência. Olhar para as batalhas vencidas me ajuda a ver que se eu as venci, também posso vencer essas. Muito bom ponto, Miriam. Muito bacana isso que você escreveu. Então esse exemplo de superação é importante a gente lembrar que se no passado nós já vencemos alguns obstáculos, nós podemos vencer esse que nós estamos passando também. Nós temos capacidade para isso. Porque nós não somos colocados em uma situação em que nós não possamos superar. Muito bacana. Muito obrigado pelo comentário. Creuza Henrique escreveu: tudo isso, Hugo, é muito transformador. Muita gratidão. Muito obrigado, Creuza. Gratidão a você também. Roseli Rose Moreno Fávero escreveu: gratidão. Gratidão também para você, Roseli. Iraci escreveu aqui: estou mentalizando que quero minha casa esse ano, mas não tenho namorado ainda. E deu risada. A Darlene Gonzaga escreveu que o que você está fazendo por nós, orientando. Ah, muito obrigado, Darlene. Muito obrigado pelo seu comentário. Iraci Calisto bateu palmas. Obrigado, Iraci. Então sempre nós carregamos o que nós pensamos e o que nós somos, irradiando essa energia para todas as direções. E tudo fala de nós. Como assim tudo fala de nós? O nosso olhar nos apresenta o que nós somos. As nossas palavras, ou as palavras que nós emitimos, nos mostram qual o nosso grau de estatura moral. As nossas emoções definem o que nós somos por dentro. Então as pessoas podem nos ver através do nosso olhar, ver como nós somos, através das palavras que nós emitimos. Eles conseguem ver como é que está o nosso grau de estatura moral, pelo nível de palavras que nós utilizamos. E as nossas ações também ajudam os outros a nos enxergarem por dentro. Então, as nossas ações definem o que nós somos por dentro. Então analisemos a forma com que nós estamos vivendo e sentindo, para que possamos gradativamente aliviar o peso e o incômodo do fardo que nós carregamos. Então o caminho para aliviar essas cargas inferiores é através da prática do bem e da fraternidade. Então, a partir do momento que nós iniciamos essa prática do bem e da fraternidade, o universo começa a conspirar positivamente para que aquilo aconteça, e também nós recebemos ajuda. Então, se nós achamos que nós não temos forças suficientes, comecemos a agir, comecemos a nos movimentar, que as forças invisíveis, que ainda nós desconhecemos, vão nos ajudar.
e o salário pelo nosso esforço será a luz de Deus no nosso coração. Nica Marano escreveu aqui: realmente, Hugo, seu trabalho é uma bênção, o tempo todo, o cuidar de mim e a compreensão melhor de mim mesma, e o conforto dos seus ensinamentos tem sido muito proveitoso para mim, um alívio mesmo. Muito obrigado, Ni, muito obrigado pelo seu comentário, obrigado pelo seu carinho também. Muito bacana. Então a Nica Marano também está compartilhando. Muito obrigado pelo compartilhamento, Ni. Então muito obrigado pelos comentários de vocês, que vão ajudando a enriquecer a live. Muito bacana, muito obrigado. Então na nossa vida, ou na vida, cada um de nós possui uma inteligência com características próprias, que traz para nós atribuições próprias também. Então, em qualquer campo de trabalho, todos nós temos um lugar para nós cumprirmos a nossa missão, para nós cumprirmos a nossa tarefa. Então, não nos coloquemos naquela posição de pessoa inútil ou pessoa desprezível. Não faltemos ao nosso trabalho, pois nós vamos nos identificar e nós entraremos em harmonia com as outras pessoas quando nós integramos essa força-tarefa. Todos nós temos um pouquinho a realizar, e quando nós unimos essas forças, vamos juntando essas forças, formando uma grande força-tarefa. E assim nós nos integramos com as outras pessoas, nós nos harmonizamos com as outras pessoas. E cada um de nós possui um ponto de partida diferente do outro. Cada um sai de um lugar diferente do outro. Então todos nós temos esse ponto de partida diferente do outro. E cada um de nós possui responsabilidades nessa tarefa. Aquisições individuais que nós não podemos transferir para outras pessoas, pois nós estamos em graus evolutivos diferentes. Então a meta é comum para todos nós. Então na natureza, nós encontramos exemplos que podemos utilizar para ajudar a nos orientar nessa trajetória. Por exemplo, quando nós falamos de solo, as condições climáticas são iguais para todas as plantas que estão nesse solo. Mas o pé de amora, a amoreira, não produz laranja, ela produz amora. O pé de jaca não produz mamões, produz jaca. Então cada um tem uma função na natureza. Em uma construção, o alicerce também é um recurso comum. Mas o teto de uma casa, esse teto não substitui a parede. E a porta também não faz a função do piso. Também na construção, um não substitui o outro. Então quando nós falamos de energia elétrica, a energia elétrica produzida pela usina é a mesma. Mas aquele transformador que tem lá na rua não serve de fio para a nossa residência. E a tomada não faz a função da lâmpada. Então o nosso corpo humano, embora o sangue circule em todos os órgãos, cada órgão do nosso corpo também tem uma função diferente. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos pés, as nossas mãos, cada órgão tem uma função diferente. Um não faz a função do outro. Então, por isso, podemos até incentivar o serviço de uma outra pessoa, pois assim nós estamos ajudando a adubar a lavoura daquela pessoa. Mas a tarefa que cabe a nós, ela é intransferível. Além do que essa tarefa pode ser alterada em algum dia no futuro. Então, realizemos então a tarefa que cabe a nós, na criação divina, fazendo o melhor que nós podemos fazer. E não menosprezemos essa tarefa que nós achamos que ela é muito apagada, mas ela tem uma finalidade no contexto geral. Fazemos parte de algo grande, algo maior, mas talvez ainda nós não saibamos o que é. Porém, façamos a nossa parte, porque sem a nossa parte esse algo maior vai ficar incompleto. Então, nessas tarefas que são realizadas por cada um de nós tem uma origem diferente, cada um de nós tem um ponto de partida diferente. Mas quando nós nos integramos na tarefa, nesse algo maior,
nós vamos chegar até um bem comum, que é construir um mundo melhor para todos nós. Então, que nós possamos lembrar que cada um de nós tem a nossa função na Terra. Então, mesmo que achemos que nós somos inúteis, que nós somos desprezíveis, através disso que nós refletimos, podemos mudar o nosso pensamento. Nós não somos inúteis e nem somos desprezíveis. Cada um de nós tem uma função para cumprir nesse planeta. Então procuremos fazer a nossa parte, que a nossa função, a nossa atividade, ela vai aumentando com o tempo, conforme vai aumentando também a responsabilidade. Então façamos também a nossa parte, né? Unindo o útil ao agradável, onde nós vamos praticando ações do bem, contribuindo com o auxílio de outras pessoas, vamos harmonizando as nossas emoções e assim também harmonizamos os nossos sentimentos, harmonizamos o corpo físico, e isso é um caminho de mão dupla. Então isso vai ajudando tanto nas nossas emoções quanto no nosso corpo físico, transformando todo esse globo, o universo do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, das nossas emoções, do nosso sentimento, em uma coisa única, em um universo. E conforme vamos expandindo esse universo, ajudando as outras pessoas, vamos contribuindo na harmonia do ambiente à nossa volta. A Érica Xavier escreveu: boa noite, amigo, gratidão por suas palavras. Muito obrigada, Érica. A Miriam Borges de Abreu escreveu aqui: linda lição, cada um tem o seu valor. Exatamente, Miriam, cada um de nós temos o nosso valor. Sem a nossa parte na realização da nossa obra, a obra vai ficar incompleta, né? A Darlene Gonzaga escreveu aqui: vamos sair da zona de conforto, né? É verdade, Darlene. Para realizar tudo isso, nós precisamos sair da zona de conforto. Porque se nós ficamos muito tempo na zona de conforto, passa um tempo, nós vamos receber uma grande professora, uma grande mestra, que é chamada dor, que vai fazer com que nós saiamos do lugar, nós façamos algum movimento. Obrigado pelos comentários. A Roseli escreveu aqui: e se um parar, sobrecarrega o outro. Exato, Roseli, quando um para, sobrecarrega o outro. Isso mesmo, é verdade. Por isso que é importante que cada um de nós façamos a nossa parte, mesmo que achemos que seja pequeno. Mauro Santos também entrou aqui, disse boa noite, Mauro. Bacana ver você aqui. E a minha prima aqui, a Cristina, também entrou, disse boa noite, prima. Bacana. Temos aqui também Malafaia também entrou, Ana Célia Diogo e Filomena Maida. Boa noite para vocês, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Denise Pantoja escreveu aqui: obrigada pelas reflexões. Obrigado a você, Denise. Eu espero que eu tenha, durante esse tempo da live, eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já, na prática do seu dia a dia. Escreva um comentário, caso ainda você não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou ou não, e se teve alguma coisa que te chamou a atenção. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. Então, se você gostou desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar até essas outras pessoas. E para você que está assistindo o vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. E gratidão a todos vocês. E vejo vocês na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que as minhas lives ocorrem todas as segundas-feiras, às 19h19, onde eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, sempre com um novo conteúdo, e espero te ver em todas essas lives. Então temos um comentário aqui, Joelma R. França da Silva. Só a partir de quando cuidamos de verdade do nosso mundo particular, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, é que podemos expandir esse cuidado para outras pessoas. Bacana esse comentário, Joelma. Muito bacana. Então é importante nós lembrarmos disso daí que você comentou. Um ponto bastante interessante. É importante nós sabermos cuidar de nós mesmos. É importante nós conhecermos a nós mesmos.
Então, para que nós possamos a conhecer nós mesmos, nós temos no nosso ambiente familiar grandes professores que estão apontando os pontos que nós precisamos melhorar. E assim, conforme nós vamos melhorando, tendo a harmonia dentro do lar, também nós vamos conseguir levar essa harmonia para fora de nós, ou para fora do lar. Nós conseguimos exportar para fora do lar o que nós realizamos dentro do lar. Muito obrigado pelo seu comentário, Joelma. Muito bacana. Então é um exercício constante. Então sempre vamos tendo experiências dentro do lar e fora do lar, para o nosso próprio crescimento pessoal e também espiritual, moral. A Sueli Hipólito escreveu aqui: para essa questão da importância de cada um, eu gostava de trabalhar texto e teatro com uma produção do escritor Machado de Assis, onde a agulha, a linha e o alfinete disputam as suas importâncias. Exatamente, cada um deles tem a sua importância, né? Tanto a agulha, a linha e o alfinete têm a sua importância. Excelente escritor, um grande filósofo, um grande pensador, Machado de Assis. Ele escreveu grandes obras. Muito bacana. Iraci Calisto escreveu: sim, muito obrigada, gratidão. Obrigado a você, Iraci. Roseli Rose Moreno escreveu: valeu muito, gratidão. Gratidão a você, Roseli. Darlene Gonzaga escreveu: boa noitinha. Boa noitinha para você também. A Alice Aparecida escreveu: sim, ajuda todos os dias, gratidão, obrigada. Obrigado a você. A Alice Aparecida, gratidão, obrigado a você também. E a Sueli Hipólito escreveu: gratidão e boa noite. Também boa noite a você, gratidão a você. Iraci Calisto escreveu: amei, bacana. E Ilza escreveu: obrigado pelas palavras, até amanhã. Obrigado a você, Ilza, até amanhã. E a minha mãe escreveu aqui: boa noite, muito bom a live, parabéns. Parabéns pelo ensinamento, muito edificante. Uma ótima noite abençoada para vocês. Muito obrigado, mãe. Uma noite abençoada para a mãe e para todos que estão assistindo essa live ao vivo e também a live gravada. Maria de Fátima escreveu aqui: voltei para ouvi-lo, lavar a louça mais tarde. E riu aqui. Bacana, Maria de Fátima. Muito bacana por você conseguir acomodar os seus horários para poder assistir a live. Muito obrigado pela consideração. E a Vânia Tempone escreveu: gratidão pela live de hoje, perdi bastante, cheguei tarde, mas depois vou assistir inteira. Boa noite de descanso. Então, muito obrigado, Vânia. A Roseli Rose colocou as mãos assim. Muito bacana, Roseli. Muito obrigado, gratidão. Iraci Calisto escreveu: amém, boa noite. Boa noite, Iraci. Então, muito obrigado a todos vocês. Gratidão a todos vocês. Que todos tenham uma excelente noite de descanso, sono reparador. Tenham também uma excelente continuidade de semana. Então, boa noite a todos vocês.